Amados irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 15. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim, vamos ler com atenção, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvido à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Amém? Você pode se assentar nessa noite. Amados irmãos, o Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra para a nossa reflexão essa noite. E é uma palavra que eu confesso, até agora à tarde eu estava relutando para não pregar sobre isso. Mas é uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração e creio eu que o Senhor quer falar conosco através disso. Amém? Porque todos nós, sejamos cristãos com pouca fé, com muita fé, fervorosos, mais ou menos, todos nós sabemos lidar muito bem com o sim de Deus. No dia que Deus nos entrega uma grande bênção, no dia que nós estamos muito felizes porque deu tudo certo. Sejamos até os que não são cristãos, todos eles até agradecem a Deus e dizem: estou muito feliz porque tal coisa aconteceu hoje na minha vida, aquilo que eu tanto queria deu certo. Todos nós sabemos lidar muito bem com isso. Até aquele que não crê, muitas vezes ele até agradece a Deus. Mas isso é tudo porque deu certo. Porque Deus fez o que ele pediu, fez o que ele queria. No entanto, muitos de vocês sabem, não é novidade nenhuma, dizer que Deus, muitas vezes, ele diz não para os nossos pedidos, para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós clamamos, que nós pedimos a Ele. Muitas vezes Deus diz não, várias vezes. E na minha curta trajetória cristã, eu já vi pessoas abandonarem a fé por diversas vezes, assim, diversos motivos, até muitas vezes um amor, né? A pessoa encontra ali um namorico e Deus diz que, de alguma maneira, olha, isso aí não é para ti, e a pessoa sai, vai embora. Né? Vocês estão malucos, é o amor da minha vida. De outros casos são coisas muito mais graves que nós vemos, né? Eu conheci um irmão que aconteceu um acidente com o pai dele, e ele não retornou, não conseguiu, né, voltar à fé,
porque aquilo abalou demais. E eu poderia citar vários casos aqui de pessoas que abandonam a fé no dia em que Deus diz não, no dia em que algo deu errado, aquilo que você pediu, Deus não lhe deu. Né? Seja cura, seja um casamento, seja um emprego, seja um vestibular, um concurso, seja um salário, uma promoção, seja um carro, uma casa. Nós pedimos tudo para Deus. Do sapato até o carro. Nós pedimos tudo para Ele. E aí, Deus ele não nos entrega tudo. Deus não nos entrega tudo. E o título dessa mensagem é Maturidade é saber lidar com o não de Deus. Porque, de fato, é o que eu venho meditando, é o que diferencia as pessoas que creem no Deus verdadeiro e as pessoas que creem no Deus que elas mesmas formaram, que elas mesmas quer manipular, quer controlar, como uma caixinha, como um boneco de sorte, né? E aí a maturidade chega no dia em que nós soubermos lidar com os nãos de Deus. Porque com o sim, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, que você vai estar muito alegre, que você vai dar glória a Deus, que você vai vibrar e adorar e contar testemunho, mas e o dia do não? É o dia que vai provar a sua maturidade cristã. A sua maturidade cristã. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é quando Deus diz não. Essa frase é muito batida. Quando Deus diz não. Né? Nesse momento em que Deus ele diz não, nós lemos um texto em que Davi, o grande rei, o grande adorador, famoso, né? Que conhecia Deus, que grandes milagres, experimentou muitos milagres, matou gigantes, venceu batalhas, fez coisas grandiosas, e tudo Deus operava. Onde ele ia, Deus ia lá, e onde ele pisava, Deus estava com ele. E até um dia em que ele teve um filho, eu não vou entrar na história do filho, mas quem tem um filho é um filho. Né? A história, para a pessoa que tem o filho, é o filho dela. E ele, conhecendo a Deus, Davi conhecia a Deus. Davi era um homem à frente do seu tempo. Se você observar o comportamento da história de Davi, e você trouxesse ele para os nossos dias, você acharia que ele era um de nós, que ele já conhecia o Espírito Santo, que ele já conhecia, sabe, o mover de Deus, o coração de Deus, de tal modo que esse homem conhecia Deus. Parecia que ele não era da época dele, ele estava à frente. Ele estava à frente, ele conhecia o coração de Deus. E por conhecer, Davi teve um filho com uma mulher que ele não deveria ter se relacionado, que vocês conhecem a história. E essa criança adoeceu. E Davi, por conhecer Deus, ele se humilhou. A palavra do Senhor diz, nesse texto que nós lemos, que a criança adoeceu gravemente. E o que Davi fez? Davi, ele conhecia o coração de Deus e ele disse, eu acredito num Deus que perdoa pecados e que faz milagres. Então eu vou clamar, eu vou jejuar. A palavra diz que Davi passava a noite deitado no chão do seu palácio grandioso, se humilhando diante de Deus, clamando a Deus, para que Deus curasse aquela criança. E o que aconteceu? Aquela criança não foi curada. E ela morreu. Um dos ensinamentos nesse momento em que esse grande homem de Deus recebe um não ao seu clamor. Poderoso, conhecedor, temente a Deus, recebe um não de Deus.
Quando nós recebemos esse não, é o momento em que a nossa vontade se distancia da vontade de Deus. É o momento em que nós queremos algo e Deus não quer aquilo. É quando há uma distância entre o meu caminho e o caminho de Deus. Deus diz assim, olha, não é isso que eu quero para você. E esse é o dia da maturidade. Então nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a Jesus e nós estamos empolgados. Nós começamos a conhecer a palavra, o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, cheio de graça. Só que nessa vida desse cristão, logo, logo vai chegar um dia em que ele vai ver, que ele vai ter um impacto. Que Deus logo, logo vai dizer um não para ele. Ele vai pedir alguma coisa e não vai acontecer. Nesse dia, nesse momento, quem está batendo a porta é a maturidade cristã. Quando Deus faz isso, quando isso acontece, é porque Deus está chamando você para se tornar mais maduro, para se tornar menos uma criança espiritual. E esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Deus não tem o objetivo de criar cristãos mimados, cristãos que não conseguem entender que o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele não faz todas as minhas vontades. E que Ele não tem os mesmos planos que eu. E que Ele não está aqui para agradar todos os meus desejos e caprichos e tudo, sabe? Tudo. E muitas vezes as pessoas, quando enfrentam esse dia, elas se perguntam, eu não entendo como um Deus que tem todo o poder, como Deus que tem todo o poder, se nega a fazer algo que eu estou pedindo que é bom, se nega a fazer o bem para mim. Sabe por quê, irmãos? É porque nesse dia Deus está dizendo para você, ei, você aí, você não é o centro. Ei, você é um cristão temente a Deus, lê a palavra, ora, jejua, você me adora, você faz a minha vontade, mas você não é o centro. Muitas vezes, Deus nos faz passar por momentos assim, só para nos mostrar, só para falar assim, baixa um pouco a bola, porque você não é o centro. O centro é Cristo. O centro sou eu. Não, as coisas não vão girar ao seu redor. As coisas não vão girar ao seu redor. E muitas vezes não tem nada de errado naquilo que você está pedindo. De fato é algo bom e Deus tem poder para fazer. Mas Deus vai lembrar você de que você não é o centro. De que nem sempre seus pedidos eles estão de acordo com a vontade de Deus. É para mostrar para você, olha, você é menor, você é pequeno. E você não sabe. Muitas vezes, meus irmãos, quantas vezes quem é pai aqui sabe, você diz não para uma criança. Não adianta contar, não conte, que se você vai se espantar. Tem uma fase da criança em que meu pai é eterno, eu não aguento mais. Eu vou gravar um áudio e vou dar o play. Meu filho, é o seguinte, tudo que tu está me pedindo é não. Porque você só me pede coisa que... Chega uma hora até, irmãos, que eu já lutei tanto com uma tomada lá em casa, que eu já estava dizendo assim, mete o dedo aí. Porque o dia que tu meter, tu vai descobrir. Tá entendendo? Porque eu não aguentava mais dizer, não faz isso, tu vai levar um choque. Tu ainda vai enfiar essa ferramenta aí, tu ainda vai dar um pipoco aí todo na casa. E tudo que quer mexer, quer explorar, quer fazer, era não, 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 não.
Não come isso, não mete teu dedo ali, não faz isso. E assim vai. Mas por quê? Porque a criança não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe o que ela está pedindo. Para ela é um negócio que faz sentido, né? E aí ela quer comer com a faca, né? Aí você tira a faca, o que ela faz? Chora, e chora, e chora, e chora. Mas tem um detalhe: se você não acostumar ela a receber esse não, se você não mostrar para ela que ela não sabe o que ela está pedindo, ela vai crescer e o que vai acontecer? Ela não vai amadurecer. Ela não vai saber lidar com os nãos que vão vir de outras pessoas e que não têm a mesma paciência que eu. Né? Isso todo mundo sabe. Todos vocês sabem disso. Então, para uma criança crescer saudável, ela precisa de alguém para dizer para ela. Agora a Clarice já está maior. E agora o que eu falo para ela é assim: quantos anos tu tem? Porque ela quer argumentar comigo. Né? Ela tem 6. E eu falo assim: quantos anos tu tem? 6. Eu falo: eu tenho 36. Eu sei o que eu estou te falando. Entendeu? Você está pensando que você sabe mais do que eu, mas eu estou dizendo que isso está errado. Porque agora já cresceu e quer argumentar. E isso é sinal de crescimento. Esse conflito vai gerar nela crescimento. Crescimento. Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos nãos você acha que Deus dirá para você na sua vida? Quantos nãos? Sabe por que eu faço essa pergunta, meu irmão? Porque talvez você não se escandalize com essa reflexão. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que ouvem falar de um Deus, elas acham que Deus não vai dizer não. Que Deus não é assim. Que Deus é amor. Que Deus não vai dizer não para mim. É raro. E eu vou lhe responder. Todo dia Deus vai dizer não para você, praticamente. Principalmente se a sua vontade estiver distante da vontade de Deus. Se o seu entendimento estiver distante do entendimento de Deus, quanto mais distante, mais Deus vai estar como um pai falando para uma criança. Não, não faz isso. Não, não. Porque você está longe. Porque você está longe daquilo que Deus quer. Aí eu pergunto para vocês, e Jesus? Jesus chegava num lugar e curava, e fazia, e os profetas. Por quê? Porque a vontade de Jesus estava alinhada completamente com a vontade de Deus. Então, nossa luta é seguir o nosso caminho e Deus vai me seguir. Eu vou fazer o meu caminho e Deus vai abrir as portas, vai abrir o mar, vai fazer tudo que eu quero. E não é assim. Eu vou seguir a Deus e Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Amém? Então, Deus vai dizer muito não para a gente, na nossa trajetória cristã. Eu vou me converter, eu vou começar a crer em Deus, a conhecer a Deus, e olha, meu irmão, e vai ser assim, o aprendizado vai ser assim. Senhor, me ajuda nessa prova de matemática. Quantas vezes eu não fiz essa oração? Né? E olha aqui, ó, toma. E aí, Senhor, Deus, eu me dei mal. E aí Deus fala, tu não estudou? Que negócio é esse? Certo? E aí você começa a abrir a sua mente. Ah, é verdade. É verdade. Mas o próximo tópico tem um detalhe que eu não vou falar agora, mas tem um detalhe muito importante nessa questão do pedir e Deus dizer não. Quantos nãos você acha que Deus dirá para você na sua vida? Eu vou dizer uma coisa. Se Deus parou de dizer não, tem algo errado.
Ou você está muito alinhado com a vontade, ou você parou até de pedir, a ouvir a Ele. Então, todos nós enfrentamos isso. Todos nós enfrentamos isso. Agora eu quero convidar você a refletir o seguinte: o que está por trás de cada não desse que Deus nos dá? O que está por trás? Aí eu vou pedir para você refletir o seguinte: o que as pessoas acham que está por trás desse não de Deus, né? As pessoas acham que o que está por trás do não é, primeiro, Deus está me castigando. Tá vendo? Eu não fui para a igreja, aí agora o ônibus passou. Não parou para mim. Senhor, eu estou atrasado hoje, Deus me ajuda. Aí que dá tudo errado. O sinal fecha, a BR fecha, tudo fecha. Mas por quê? Porque Deus está me castigando. Isso é o que as pessoas pensam. Deus está me castigando. Deus não me ama. Eu estou aqui pedindo, clamando, e Deus não me ouviu. Deus não fez o que eu pedi. Tem pessoas que até vão para um lado até mais extremo e dizem, Deus é mau. Eu pedi algo bom e Ele não me deu. Deus não existe, Deus não ouve meu clamor. Você está aí perdendo seu tempo, irmão? Você é bobo aí, perdendo tempo? Deus não existe, Deus não ouve. Tudo isso é uma sorte. E sabe o que eu penso disso, irmão? Dessas pessoas que têm esses pensamentos? Crianças mimadas. Só porque o pai está dizendo não, o que elas fazem? Berram, gritam. A Clarice falava assim para mim, eu não sou mais teu amigo. E eu aqui assoviando, né? Pode deixar. Aí, crianças mimadas, que passa, papai, compra esse negócio aqui. Não, meu filho, já digo logo não na hora, já para começar. Se for para chorar, chora logo. Entendeu? Olha, vamos entrar aqui, não vou comprar nada. Já está preparado, né? Sabe o que essas pessoas são? Crianças mimadas, que o pai diz não, e aí o que acontece? Ai, meu pai, Deus não me ama, e tal, e não sei o quê. Talvez eu já tenha sido assim. Eu já tenha pensado isso, eu já tenha me comportado desse jeito. Mas o que o pai quer? O pai quer que nós cresçamos, que nós paramos com esse pensamento de que, sabe, ele é um Deus mau, que castiga, e, enfim, todos esses pensamentos, eu digo assim, olha, são pensamentos rasos. É muito raso isso, muito fácil falar isso e acabou. Sabe, por quê? Porque é de um pensamento de uma criança. De uma criança. Agora, o que você realmente, o que está por trás do não de Deus? Primeiro ponto, um Deus que ama você. Mas, irmão, como é que é isso, irmão? Eu peço e Deus não me dá e Deus me ama. É exatamente isso que você está ouvindo. E olha, irmãos, eu agradeço a Deus por vários nãos que Deus me deu ao longo da minha vida. Que hoje eu olho para trás e digo, meu Pai, livramento de Jesus. Quantas coisas que eu orei, que eu pedi e não deu certo. E hoje eu digo, Deus, muito obrigado. Eu te agradeço. Então, é um Deus que te ama e que é maior do que você e que sabe muito mais do que você. Então, por trás de um não está um pai que te ama. Por trás de um não está um pai que sabe que você não está preparado, muitas vezes. Por trás de um não está um pai que quer mostrar para você que quer provar a intenção do seu coração. Você segue a Deus porque pelo que ele faz ou pelo que ele é? Você está aqui hoje, você adora a Deus, você se diz cristão, você segue a Cristo pelo que ele faz ou pelo que ele é? Por que eu pergunto isso? O dia que ele parar de fazer, o que você vai fazer?
O dia que ele dizer não para você, o que você vai fazer? Ele vai deixar de ser seu pai? Você vai jogar fora tudo aquilo que você acredita sobre Deus? Porque simplesmente ele falou isso aqui para você? Por trás de um não de Deus está Deus dizendo: eu tenho algo melhor para ti. Por trás de um não dizendo, muitas vezes também está: eu simplesmente não quero. E ponto final. É isso aí. Quantas vezes eu já falei para os meus filhos: eu não quero fazer isso. Por quê, papai? Porque eu estou dizendo que eu não quero. E ponto final. Mas, irmão, isso é muito autoritário. Seja bem-vindo, porque é assim que funciona. Deus muitas vezes diz assim: não é para você isso. Olha, para o seu amigo é assim, mas para você eu estou dizendo que não é. Mas por quê? Porque não é. Acabou. E aí um dia Deus vai explicar para você e aí você vai entender. Mas Deus está dizendo não e acabou. E aí a gente tem que se acostumar com isso. Tem que se acostumar com isso. É isso que você está ouvindo. Não que Deus não possa, mas eu suspeito muito mais da gente. Você está entendendo? É saber que eu estou aqui, Deus está lá na lua. Certo? Porque a nossa sociedade acha que nós somos especiais. Você já ouviu falar disso, né? Porque as pessoas dizem que nós somos poderosos, inteligentes, especiais. Só que você se compara com quem? Você se compara com um macaco, com um cavalo, com uma vaca, com um cachorro, com um gato, e você diz: eu sou inteligente, sou especial, sou avançado. E aí, o dia que você se comparar com Deus, aí você não vai achar nem um pouco avançado. Você entendeu? Então, é literalmente, você não é o centro. E quantas vezes for preciso, Deus vai dizer isso para a gente. Que nós não somos o centro. Que nós não somos. Quem é o centro é Ele. E Deus tem os seus propósitos ocultos que a Bíblia fala. Deus tem os seus caminhos. E nós temos que aceitar. Se nós queremos seguir a Deus, é assim que funciona. Amém? Mas, enfim, já deu meu recado aqui. Então, por trás de um não é um pai carrasco que castiga, sabe? Mas é um pai que te ama e que tem autoridade e que é maior do que você, que sabe mais do que você. E o nome disso, irmão, se chama maturidade. Maturidade. Se você recebe essa palavra de coração aberto, você está recebendo algo que é difícil de engolir. Mas você está no caminho da maturidade. Amém? Aí alguém pode dizer para mim assim: irmão, não pregue sobre isso. Olha a palavra que o Senhor está pregando, que você está pregando. Você está pregando que Deus não vai fazer. Não pregue sobre isso, isso é falta de fé. Você está levando a igreja a não crer. Aí que eu entro no segundo ponto, para responder essa pergunta, que é: o que fazer quando Deus diz não? O que você vai fazer quando Deus fala não? Quando você é contrariado, né? Será que você vai abandonar a fé e você vai sempre esperar que Deus vai fazer e Deus vai fazer? Ou o que você tem que fazer é continuar clamando e acreditando? Você está entendendo o paradoxo, a contradição do negócio? Eu estou dizendo para você que muitas vezes Deus vai dizer não para você, mas eu estou dizendo para você também assim: não pare de clamar. Não pare de crer que Ele é um Deus Todo-Poderoso. Como assim? É isso mesmo. Deus, eu orei e Deus diz não. O que eu vou fazer? Igual Davi. Davi, quando ficou sabendo que a criança morreu, levantou. O que ele fez? Eu não quero mais saber de Deus. Ao contrário,
ele se limpou, se ungiu e adorou a Deus. Deus não deixou de ser Deus, não ficou menor, porque ele foi contrariado. O que ele fez imediatamente? Continuou servindo a Cristo. Então, Deus pode nos dizer muitos nãos. Eu perguntei para você, quantos nãos você acha que Deus vai dizer para você? Muitos. Quando você vai parar de crer? Senhor, eu não vou parar de crer. Deus, eu não quero desanimar. O Senhor não fez, mas daqui 1 minuto eu estou clamando novamente. Deus não fez, Deus não me deu emprego, Deus não me abençoou. O que um cristão maduro faz? Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. O Senhor não fez dessa vez, mas, Senhor, eu já estou clamando para Ti sobre essa outra coisa aqui. Mas, irmão, mas Deus pode dizer não, mas Deus também pode dizer sim. Eu não vou parar de clamar, de orar, porque eu orei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e Deus disse não para mim. Eu vou continuar acreditando. Aí vão chamar de doido. Vão, mas é maluco. Deus não está fazendo e ele está continuando. É isso. Como na história, Davi continuou. Deus diz não 1 vez, mas eu sempre vou achar que ele vai me ouvir. Deus pode dizer não para a gente, mas ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir, por isso eu não vou parar de clamar. Amém? Amém? Esse é o nosso desafio. Amém? O verso 20 diz: Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Diante de algo que você fica contrariado, ao invés de você se comportar como uma criança mimada, siga o exemplo de Davi, que conhecia o coração de Deus. Imediatamente ele se levantou, se lavou, trocou de roupa, e é isso que eu estou dizendo. Passou. O que Deus tem para mim agora? O que passou, passou. O que Deus vai fazer agora? Deus não me deu isso. Mas o que Deus quer de mim? E ele foi lá e adorou a Deus. É por causa de coisas como essa que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, o que fazer quando Deus diz não? Deus pode nos dar um não, mas Ele vai derramar sobre nós a sua graça. A graça de Deus não vai parar de fluir sobre nossas vidas. Como assim, irmãos? Deus vai te dar um não, mas Ele vai te capacitar para enfrentar aquilo. Se você persistir, se você continuar. E eu acredito que todos nós que estamos aqui, vamos continuar. Vamos enfrentar isso. Eu anotei uma frase que muito interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando essa noite, que é assim, ó: tem horas, tem dias que Deus acalma a tempestade e tem dias que Deus acalma o marinheiro. Essa frase não é minha, não sei de quem é. Mas isso quer dizer o seguinte: tem dias que Deus faz o milagre e acalma tudo aquilo que está ao nosso redor e tudo dá certo. Tem dias que Deus não faz, mas Ele acalma o nosso coração. E Ele, se você se ajoelhar, se você orar, Ele está dizendo no seu ouvido: eu estou aqui contigo. E Ele acalma o teu coração e Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Amém? Então, esse segundo ponto é o que eu, que estou procurando a maturidade, devo fazer quando Deus me diz um não. Senhor, eu não vou largar tudo, eu não vou deixar de crer, eu vou continuar te adorando, te servindo, trabalhando, seja o que for, Senhor,
seja o que for. E por um acaso, essa palavra, eu não peguei esse texto com esse intuito, tá? Mas essa palavra, ela me lembrou de um caso recente que aconteceu, talvez os irmãos tenham ouvido. Eu ouvi falar desse caso, que é o caso de uma pessoa muito famosa, né? Do Whindersson Nunes, que teve um filho e o filho morreu. E ele conta o caso em que ele pediu a Deus para que a criança fosse salva. Eu não sei detalhes, tá? Eu vi bem rápido isso. E ele pediu a Deus para que a criança fosse salva e o filho morreu, não foi salvo. E aí ele faz uma pergunta, e ele traz essas perguntas, né, dizendo, eu vou dizer o que eu entendi, tá, dele, que era como se ele quisesse que Deus, ele era como se ele entendeu como se Deus quisesse que ele se humilhasse. E ele se humilhou. E mesmo assim não fez. E essa visão é exatamente a visão do que eu venho trazer aqui para você, de uma pessoa que não sabe que Deus é esse. O Senhor fez isso comigo para me humilhar e eu me humilhei e Deus não fez o milagre. Deus não fez o bem que poderia ter feito. Aí chega uma hora que ele até diz assim, se eu fosse Deus, eu teria feito aquilo. Irmãos, você vê a diferença desse relato para o relato de Davi? Você consegue ver a diferença de uma pessoa que sabe quem Deus é e outra pessoa que não sabe? Não que eu não estou aqui para julgar, mas é um relato que nós conseguimos aprender. A diferença de atitude entre um e outro. Entre um e outro. E Deus, Ele, e isso está à nossa porta. Pessoas nos trazem relatos como esse. E o que você vai fazer? E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Você vai ser como Davi, que se humilhou, que clamou e entende que Deus não faz tudo aquilo que eu quero. Que existe um Deus muito maior e que é melhor que seja assim. Que é melhor que seja assim. E existe a visão da pessoa que não tem o conhecimento de entender de que Deus não está aqui para nos agradar. Deus tem um compromisso. Deus tem um compromisso com aquilo que eu preciso. Amém? E Deus não tem medo, assim como eu também não tenho, de frustrar a minha filha, de dizer um não para ela, porque eu sei o que eu estou dizendo. Não, Deus, eu não vou nem tocar nesse assunto com ele, porque senão ele vai muito sensível. Ele é muito sensível nisso. Né? Deus não pensa assim. Amém? E por último, o terceiro ponto é, apesar de eu ter pregado dessa maneira, né, falando tudo isso, pintado um quadro que parece que é muito ruim ser cristão, mas volto a reforçar para você, aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Saber que Deus vai me dizer não, mas eu não vou parar de clamar. Não vou parar de crer. Eu não vou parar de buscar. Eu sei que vocês também são um eterno acreditador, eu diria assim. A pessoa me mostra um vídeo, vamos orar pelo fulano que está com a doença, imediatamente o que eu penso? Deus pode curar essa pessoa. Irmãos, eu preciso disso, olha, aconteceu tal coisa, o que é que nós pensamos? Deus pode fazer algo. Mas, irmão, você já viu isso acontecer alguma vez? Eu nunca vi, mas pode acontecer. Quem vê de fora pensa que é maluco, né? E aí, mas Deus acabou de te contrariar, você pediu tal coisa e não deu certo, e você continua crendo. Você acha que vai dar certo na vida do outro? Deus não me deu, mas Deus pode fazer na sua vida. Você entendeu?
Mas, irmão, quem ficou com a vaga foi o fulano. Mas tem um outro aqui precisando de oração também por emprego. Deus pode fazer na vida dele. Não é porque ele não fez na minha que ele não vai fazer na sua. Vamos orar, irmão. Você entendeu? Da outra vez eu orei pelo meu filho, ele não ficou bom, ficou uma semana, febre, remédio e tal, não sei o quê. E da agora? Vou orar de novo. Porque da outra vez Deus não curou na hora, mas agora ele pode. Já passou? Você entendeu? Então esse é o desafio. Esse é o desafio. E, irmãos, existe um texto na Bíblia que diz assim, olha, quem mais pede, mais recebe. Não estou dizendo, né? Eu já vi várias histórias, né? História para ganhar em loteria e coisa e tal, por aí, vai. Não estou dizendo disso, não estou me referindo a isso. Mas a Bíblia fala para nós entregarmos nossos pedidos a Deus. E assim nós vamos fazer. Amém? Com esse espírito de que Deus é todo-poderoso e se Ele quiser, Ele faz. E se Ele quiser, até o morto levanta. Quem sou eu? Quem sou eu para parar de clamar, para parar de crer? Se pararmos, as pedras vão clamar. Amém? Esse é o espírito do cristão maduro, que ele sabe que ele pode levar um baque, né? Ele está na luta e ele vai levar, uma hora vai pegar, mas ele não vai parar de tentar. Não vou desistir, não vou parar. Amém? E para fechar, uma boa notícia, apesar de todas elas. A boa notícia é Deus, a pergunta, né? Eu poderia até responder, mudar esse terceiro ponto aí. Deus só diz não? Pergunto para vocês. Não. Deus diz sim. Quantas vezes Deus diz sim? Porque essa é a diferença. Eu não quero usar essa palavra. Eu não quero usar a palavra otimista, né? Porque tem outra ideia. Mas essa é a diferença do cristão maduro para o cristão que não entendeu ainda. Você pode ter até a impressão que Deus só diz não para você. Eu peço aquilo, Deus me... Não. Eu peço aquilo, Deus diz não. Você pode até ter essa impressão. Mas essa semana veio esse pensamento. Eu estava dirigindo e veio esse pensamento na minha cabeça. Senhor, eu clamo a Ti todo dia. E olha, tá difícil. Todo dia eu peço um negócio, Senhor, faz isso, e nada. Aí veio esse pensamento. Sabe o que Deus falou no meu coração? Pequenas vitórias. O que isso quer dizer? Você enxerga o não grande de Deus assim, ó. Não. Mas e as várias vitórias que você tem no dia, que quem te deu foi Deus. E você, às vezes, nem pediu. Que você vai vivendo no seu dia a dia ali, pequenas vitórias que Deus está te dando, mas você só enxerga o não que Ele te deu. O que quer dizer isso? As pequenas vitórias. Acordei, tomei café, me vesti, fui para o meu emprego, fui fazer tal coisa, tenho tal coisa, Deus já me deu aquilo. Pequenas coisas que Deus nos dá e que às vezes, sabe, nós não ligamos, mas na nossa cabeça só está aquilo. Deus não fez aquilo que eu pedi. Deus não fez aquela outra que eu clamei. Então Deus não diz só não. Deus não diz, muito pelo contrário, Deus todos os dias nos entrega vitórias, abre portas, Deus nos dá livramentos, curas, bênçãos. É ou não é verdade? É verdade. Agora, se nós ficarmos com nossos olhos ressentido com Deus, olhando porque Deus não fez tal coisa, isso é o caminho. Esse é o caminho de quem não está próximo, de quem não tem intimidade. A grande desafio, irmãos,
O grande desafio para nós recebermos mais bênçãos, para nós vermos mais orações sendo respondidas, para nós vermos, sabe qual é? Alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Alinhar o meu caminho ao caminho dele. Amém? Quando isso acontece, nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. Nós vamos experimentar bênçãos sem medidas, porque eu estou trilhando a vontade de Deus. Porque eu não peço para o meu próprio bem, como diz a palavra. Eu peço segundo a sua vontade. Amém? Eu gostaria de você ficar de pé.